Olá, este é o Francotech Cast, o seu podcast sobre tecnologia, programação, novidades do mercado e muito mais. Nos acompanhe e não perca nossos assuntos, debates, resenhas e críticas sobre diversos temas. Sabe aquela pergunta que a gente ouve toda vez que vai na farmácia? CPF na nota? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa questão. O que parece ser só um jeito de conseguir um desconto, na verdade, abre a porta para um universo bem complexo que envolve nossos dados, nosso dinheiro e, claro, a nossa privacidade. Vamos decodificar juntos o que realmente acontece quando a gente informa o nosso CPF no balcão. Tudo começa aqui, com essa pergunta tão simples, tão rotineira, que a gente quase nunca para pensar no que ela significa de verdade. Mas é por trás dela que existe uma indústria gigantesca, toda construída com as nossas informações. Então, vamos investigar isso mais a fundo. Primeiro de tudo, vamos tentar entender a escala do que a gente está falando. Isso não é um simples cadastro de cliente, não. As farmácias estão, na verdade, montando perfis super detalhados sobre milhões de brasileiros. E o nível de detalhe é de cair o queixo. Para a gente ter uma dimensão real do que isso significa, pensa só. Uma única grande rede de farmácias no Brasil guarda os dados de 48 milhões de clientes. Isso é quase 1 em cada 5 pessoas no país. Para comparar, o Programa Farmácia Popular do governo, que atende o Brasil inteiro, tem um banco de dados com 22 milhões de pessoas. Ou seja, uma única empresa privada tem mais que o dobro de dados do que um programa federal. É muita coisa. E não é só a quantidade de gente, mas também o tempo que esses dados são guardados. Esses registros podem chegar a até 15 anos. Isso quer dizer que a farmácia tem um histórico completo, de longo prazo da nossa saúde, das nossas doenças, dos tratamentos que a gente fez. É praticamente uma linha do tempo da nossa vida guardada com eles. E esse slide aqui ilustra de um jeito brilhante o quão pessoal tudo isso pode ser. A jornalista Amanda Rossi foi atrás e pediu os dados dela para uma grande rede. O que ela recebeu? Um documento de 39 páginas. Essa frase dela mostra que a farmácia pode se lembrar de detalhes da nossa vida que a gente mesmo já esqueceu. É um mimo de intimidade que chega a ser um pouco perturbador, né? Tá, mas o que exatamente eles sabem? Bom, basicamente tudo. Desde aquele remédio controlado que precisa de receita, passando por um antidepressivo, um anticoncepcional, até o tipo de produto de higiene pessoal, algodão, cotonete. Se a gente junta todas essas informações, elas pintam um retrato incrivelmente detalhado dos nossos hábitos de saúde, da nossa vida sexual e até do nosso comportamento como consumidor. E para que serve tudo isso? A resposta é bem simples: dinheiro. A Raia Drogasil, por exemplo, criou uma divisão de publicidade, a RD Ads. Eles usam esses perfis de saúde para vender anúncios super direcionados. Comprou fralda? Pode começar a ver propaganda de carro maior, para a família. Comprou relaxante muscular? Talvez apareça um anúncio de cadeira de massagem. Nossos dados de saúde viraram, literalmente, uma mercadoria valiosa. Agora vamos para a segunda parte dessa história. Vamos analisar o principal motivo que nos leva a dar o CPF, o desconto. Será que a gente está mesmo fazendo um bom negócio? Será que essa troca de dados por um preço menor realmente vale a pena? A resposta? Bom, a resposta pode surpreender. Para entender a mágica por trás do desconto, a gente precisa conhecer a CMED. É um órgão do governo que define um preço teto, ou seja, o preço máximo que um remédio pode ser vendido. E aqui está o pulo do gato. Esse não é o preço de custo, nem o preço justo de mercado. É só o limite legal. E é justamente nessa brecha que toda a estratégia de preço das farmácias é montada. Esse exemplo com o anti-inflamatório nimesulida é perfeito para a gente visualizar a situação. Olha só, o preço na prateleira, o tal do preço cheio, é R$ 31,78. Com o CPF, ele despenca para R$ 8,50. Parece um desconto gigante de 73%, certo? Mas calma, vamos olhar os outros preços. Um hospital paga R$ 4,39 pelo mesmo produto e o governo paga só R$ 1,08. Isso deixa bem claro que o valor real do medicamento está muito mais perto dos R$ 8,00 do que dos R$ 31. Então, a conclusão aqui é praticamente inevitável. O preço cheio é, na maioria das vezes, uma ficção. Uma isca que usa o teto da CMED como referência. E o que eles chamam de desconto, na verdade, é o preço que o remédio deveria custar desde o começo. No fim das contas, a gente não está ganhando um benefício. A gente está, na verdade, evitando pagar uma espécie de multa por não fornecer nossos dados. E claro, tudo isso nos leva direto para o centro de um debate bem acalorado. De um lado, a gente tem os órgãos de defesa do consumidor e os reguladores que enxergam essa prática como abusiva.
Do outro, a indústria farmacêutica, que defende isso como uma estratégia de negócio legítima e necessária. Vamos dar uma olhada nos argumentos. Os defensores do consumidor afirmam que a prática é abusiva, porque a diferença de preço é tão absurda que praticamente força a pessoa a dar o CPF. Isso é o que chamam de vício de consentimento. Além disso, dizem que viola a Lei Geral de Proteção de Dados. Já a Abrafarma, que representa as grandes redes, rebate dizendo que é uma forma de fidelizar o cliente e gerenciar o estoque. Eles também ressaltam que as margens de lucro do setor são baixíssimas, por volta de 3%, e que a carga de impostos sobre remédios no Brasil é uma das mais altas do mundo. A visão crítica é muito bem resumida nessa frase do Arthur Rolo, do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Para ele, a situação é clara. Os consumidores estão pagando com a privacidade por um desconto que muitas vezes nem é real, enquanto as empresas lucram horrores com esse petróleo de dados. Em contrapartida, o Sérgio Mina Barreto, presidente da Abrafarma, apresenta uma realidade bem diferente. O foco dele é na necessidade de manter o cliente e na situação econômica do setor. Ele argumenta que essa prática é uma ferramenta quase que de sobrevivência, no mercado com margens muito apertadas e uma competição enorme. Certo, já entendemos o tamanho do problema, já vimos os dois lados do debate, mas e agora? O que pode ser feito? Como nós, enquanto consumidores, podemos ter um pouco mais de controle sobre as nossas próprias informações? A nossa principal ferramenta nessa história toda é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É essa lei que garante que os titulares dos dados, ou seja, nós, tenham poder sobre suas informações. Ela é a base de todos os direitos que a gente tem nesse cenário. A LGPD nos dá direitos bem claros e que a gente pode exercer. Primeiro, sempre podemos perguntar por que estão pedindo aquela informação. Segundo, a gente tem o direito de pedir uma cópia de tudo o que a empresa sabe sobre nós. Terceiro, podemos sim pedir a exclusão desses dados. E o mais importante, se a empresa se recusar a cumprir, a gente pode e deve denunciar ao Procon ou diretamente à NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E olha só, não são só os consumidores que estão agindo. Esse assunto está fervendo. No Rio de Janeiro já tem uma resolução que proíbe essa prática. No Senado já tramita um projeto de lei para estender essa proibição para o país inteiro. A NPD está em cima do setor e exigindo adequações e o Ministério Público já investiga suspeitas ainda mais graves, como o compartilhamento desses dados com planos de saúde. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta. Depois de tudo que a gente viu aqui, a coleta massiva de dados, a natureza muitas vezes fictícia dos descontos e o uso comercial das nossas informações de saúde, a decisão final acaba sendo nossa. O que a gente valoriza mais? Um preço que parece menor no caixa ou o controle sobre a nossa própria privacidade? Fica aí a reflexão para a próxima vez que a gente ouvir a pergunta: qual o seu CPF? Obrigado por acompanhar essa análise. E esse foi mais um episódio do Franco TechCast. Nos siga nas nossas redes sociais, comente e ajude a elevar o debate e levar o assunto para cada vez mais ouvintes. E não perca os próximos episódios. Um abraço e até mais!